A lei de Deus. A lei de Deus foi a escritura de Deus. Encontramos em Êxodo capítulo 32, versículo 16. Vemos que foi Deus que escreveu. Encontramos em Êxodo capítulo 31, versículo 18, capítulo 34, versículo 1. Que escreveu Deus com a sua mão. Encontramos em Deuteronômio capítulo 5, versículo 22. Em Deuteronômio capítulo 10, versículo 1. Onde Moisés pôs a lei escrita por Deus. Foi dentro da arca. Encontramos em Deuteronômio capítulo 10, versículo 4 e 5. Qual o caráter da lei de Deus? Encontramos no livro de Salmos, capítulo 19, versículo 7 e 8. Qual era o propósito da lei de Deus? Encontramos em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13. Até quando duraria a lei de Deus? Encontramos no livro de Salmos 111, versículo 7 e 8. No Salmo 119, versículo 89 e 114. Em São Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18. A lei de Moisés, a escritura de Moisés, foi escrita por Moisés, que escreveu Moisés, onde Moisés colocou o seu escrito ao lado da arca. Encontramos em Deuteronômio, capítulo 31, versículo 25 e 26. Qual o caráter da lei de Moisés? Encontramos em Levíticos, capítulo 7, versículos 37 e 38. A que propósito servia a lei de Moisés? Encontramos em Colossenses, capítulo 2, versículo 14 e 17. E em Hebreus, capítulo 9, versículo 9. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 1. Quando terminou a lei de Moisés? No momento em que Jesus morreu, a lei cerimonial cessou. A distinção entre as duas leis é muito clara. Não pode haver dúvida de que Deus desejava que houvesse clara distinção entre os 10 mandamentos e as leis que ele ordenou a Moisés que escrevesse. Deus preferiu os 10 mandamentos a Israel. Encontramos em Deuteronômio capítulo 5, versículo 2 a 24. E então ele mesmo os escreveu em tábuas de pedra. Deus a Moisés. Havendo Moisés quebrado as primeiras tábuas, Deus ordenou-lhe que preparasse outras. E de novo o próprio Deus escreveu nelas os 10 mandamentos. Encontramos os 10 mandamentos em Deuteronômio, capítulo 10, de 1 ao 4. Por outro lado, o sistema cerimonial era constituído de símbolos que apontavam para Cristo, para seu sacrifício e sacerdócio. Aqueles que gostaria que pudessem refletir cada uma pessoa que ouça esta mensagem. Aqueles que pretendem ter Cristo vindo a fim de abrogar a lei de Deus e abolir o Velho Testamento falam da era judaica como sendo uma era de trevas e representam a religião dos hebreus como que consistindo de meras formas e cerimónias. Mas isto é um erro. Através de todas as páginas da história sagrada, nas quais o trato de Deus com o seu povo escolhido se acha registado, há indícios frisantes do grande eu sou. Nunca ele deu.